Olá, você que me assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro videocast Vozes da Inclusão. Eu sou o professor Gustavo e estarei com vocês em muitos episódios onde nós trataremos sobre os ecos, sobre os avanços, sobre os desafios e também sobre alguns ranços aí que permeiam a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Muito bem, se você não me segue ainda, me siga lá no Instagram, @psigustavofranca. E hoje eu estou aqui neste primeiro episódio com um convidado muito especial para falarmos sobre um assunto de extrema importância: ensino da matemática na educação especial com uma perspectiva inclusiva. Para isso, nós estamos aqui com o professor Dr. Anderson Minosso. O professor Anderson Minosso tem doutorado aí na área de formação científica, educacional e tecnológica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tem mestrado em educação básica pela Uniarp, tem pós-graduação na área de educação especial inclusiva e metodologia do ensino da matemática e da física, possui graduação em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal Catarinense e também licenciatura em pedagogia pelo Centro Universitário Internacional. Muito bem, seja bem-vindo, professor Anderson, tudo bem? Boa noite, professor, boa tarde, bom dia. É muito prazer, muito obrigado pelo convite, tudo certinho, né? Cada dia a gente aprendendo um novo, cada dia seguindo aí. E, desde já, mais uma vez, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar nesse momento de conversa, de diálogo com o curso de Educação Especial. Muito bem, professor. Bom, hoje, como o nosso assunto é um assunto muito específico, né, ensino da matemática, a gente sabe aí que a matemática, ela traz muitos desafios, ela traz um certo medo na cabeça, tanto dos professores que precisam ensinar esse componente, quanto dos alunos que precisam aprender esse componente. O que o professor diz assim? O que é essa matemática? O que é, para começar, o que é matemática? Para que ela serve? E me responde também, professor, se ela tem uma aplicabilidade mesmo, um objetivo no contexto histórico-cultural, no cotidiano. Bom, professor, primeiramente, esse medo, essa visão da matemática enquanto algo assustador para muitas pessoas, ela trata-se de um contexto histórico, né? Por quê? Ainda nós temos a falsa crença hoje de que a matemática é destinada às pessoas que têm o dom, a sabedoria para aquela área. E, na verdade, essa informação é uma informação, de certa forma, errônea. Por quê? Todos nós temos a capacidade de aprender matemática, entender, pensar sobre a matemática, porque ela é uma ciência que foi desenvolvida conforme a necessidade do homem. Ou seja, vamos pegar um exemplo de um determinado conceito. Se a gente pegar lá a roda que nós conhecemos hoje, a roda, por que ela foi desenvolvida? Pelo decorrer do tempo, precisavam se locomover, e começou, por exemplo, começou com um formato mais quadrangular, retangular, e perceberam que não tinha tanta eficácia. No decorrer das gerações, aquilo foi se adaptando, foi se modificando, até chegarmos à forma como nós temos hoje. Tudo que nós conhecemos hoje da matemática, em especial, ela não se desenvolveu de forma imediata, e nem de forma inesperada, tá? A grande parte. Por quê? Ela se desenvolveu conforme a necessidade das gerações e gerações que foram se passando. Às vezes centenas, décadas de anos para alguma coisa simples que nós conhecemos hoje ir se organizando e sintetizando no decorrer da história, no decorrer das gerações dentro das comunidades. Tanto é que nós temos hoje, se a gente pegar, nós temos correntes, tendências da educação matemática que estudam especificamente a questão da matemática inserida numa cultura. Por quê? Muitas vezes, se eu apresentar para uma determinada comunidade um problema, eles me dão a resposta daquele problema. Porém, eles não usam os conceitos que a gente localiza como normal para a resolução. Eles acham caminhos e formas diferentes
a partir do conhecimento que está inserido, imbricado naquele contexto, naquela comunidade onde eles estão colocados. E sim, tem formas, maneiras diferentes de nós aprendermos matemática. E uma das formas é partindo da aplicabilidade dela. Tem muitas coisas que a gente se depara no nosso dia a dia que às vezes a gente olha, não necessariamente ela tem uma aplicação, mas se você começar a modelar uma situação, você consegue chegar a um modelo matemático partindo de um contexto. Claro que aqui eu já estou indo um pouquinho além, já trazendo aí a modelagem matemática como premissa, mas nós entendemos e é possível a gente conduzir e cair para esse lado também da educação. Muito bem, professor, falando ali sobre a questão da matemática inserida na cultura, a gente poderia falar da própria etnomatemática enquanto tendência de educação, né, professor? Muito bem. Pensando, então, nesse contexto de tendências de educação matemática, né, que nós temos lá a história da educação, como o próprio professor disse, a etnomatemática, a resolução de problemas, a modelagem matemática, enveredando um pouquinho mais para o pensamento de uma matemática inclusiva, nós podemos dizer que a matemática inclusiva, ela se torna uma tendência da educação matemática ou ela é uma forma da gente simplesmente trabalhar uma metodologia de ensino adaptada? Qual que é a visão do professor em relação à matemática inclusiva? Eu vejo, professor Gustavo, hoje, pelo partido que nós temos, ela tem as duas vertentes, tá? Por que ela tem as duas vertentes? Pela questão de que a matemática, ela não é, muitas vezes quando nós pensamos a matemática inclusiva, é para aquele aluno que tem deficiência, né? E, na verdade, isso é uma certa forma, ironia de nós entendermos nesse sentido. Por quê? A matemática ela tem que ser inclusiva e permissiva a todos os alunos. Porque o que é inclusão? É o permitir direitos iguais a todos, indiferente a questão cultural, a questão sexual, a questão de pele, a questão de etnia, indiferente o contexto, ela é a todos. E se a gente for pensar, como disse, tem os dois caminhos. Hoje, com o contexto que nós temos a educação, tá? Nós temos aí, se a gente pegar um número de uma turma aí de uns X alunos, hoje nós temos em torno de 20 a 30% de alunos que são considerados de inclusão, né? Aluno com TDAH, aluno com dislexia, aluno com descalculia, aluno com TEA, né, o autismo. E daí, como trabalhar matemática com essa criança, né? Muitas vezes, a forma que eu preciso trabalhar com essa criança é a mesma forma que eu preciso trabalhar com uma outra criança dita normal, tá? Por quê? Eu vou usar linguagem, artifícios, mecanismos, técnicas e maneiras para que essa criança consiga entender. E muitas vezes, se eu ensinar da forma tradicional ou da forma como nós conhecemos a matemática para esse outro aluno dito normal, ele não vai entender muitas vezes porque ele não vê sentido naquilo, tá? Então, eu não diria que ela é uma tendência, mas sim ela é uma necessidade igualitária a todos os alunos, indiferente da condição cultural, social, étnica, enfim. Ela é algo que ela abrange a todas as crianças dentro do espaço escolar, espaço educativo. Ouvindo o professor dizer, a gente até consegue perceber uma matemática um tanto quanto humana, um tanto quanto viva, né? A gente pensa muito naquela matemática difícil, aquilo que sempre precisa acabar em um resultado exato. Ok, a gente sabe que existe, né, todo o processo algorítmico de início, meio e fim, que a matemática ela também não deixa de ser uma ciência exata, mas quando o professor fala sobre essa questão da tendência inclusiva, né, isso parece que aproxima a matemática de todos, não apenas dos alunos ali, público-alvo da educação especial, né, que são ali os alunos com deficiências, transtornos globais, que hoje aí já tem um diagnóstico unificado de autismo, altas habilidades, superdotação e ali os transtornos do neurodesenvolvimento. Muito legal, professor. Mas assim, pensando num outro contexto, quais são os desafios do profissional que ensina matemática? Eu sei que o professor, a tese de doutorado, é com professores que ensinam matemática nos anos iniciais, tá? Quais são os desafios desse professor que ensina matemática nos anos iniciais
em relação à adaptação do material pedagógico, do currículo. Qual que é a visão do professor em relação a essa caminhada desse profissional? Até porque a gente sabe que, eu sou formado em pedagogia e o professor também que nos currículos de pedagogia nós não temos aí tantas disciplinas que focam o ensino da matemática. Né? Eu sei que nós temos aí, tem algumas instituições que tem 2, 3 no máximo, né? Qual que é a visão do professor em relação a isso? Bom, dentro do curso de pedagogia em especial, hoje nós temos aí estudos que nos dizem que é de torno de 2 a 5% das grades do montante de disciplinas que é voltado à matemática, e não é a conteúdo, mas sim a metodologia e a parte teórica do ensino, né? Isso acaba trazendo uma dificuldade no processo do trabalho do próprio professor. Tá aí, tudo bem. Bom, quais que seriam os desafios que esse profissional, estou falando do profissional de forma geral, né? Do profissional que está lá para trabalhar em sala de aula e eu debruçando em especial sobre a criança, o sujeito, o público-alvo da educação especial, né? É a questão da adaptação do currículo, né? A questão da adaptação do próprio tempo e espaço, por quê? Muitas vezes, dentro do currículo dito normal, nós temos um período para iniciar e terminar um determinado conhecimento. Quando eu olho para o viés da educação especial, muitas vezes eu não posso considerar esse tempo, porque o tempo que uma criança dita normal, tá? Isso expressem bem, dita normal, estou dizendo muito entre aspas, tá? Que é como muitas vezes as pessoas consideram. A criança público-alvo da educação especial, às vezes ela não vai precisar de um dia para entender aquilo. Às vezes ela vai precisar de uma semana, 2 semanas. Você trabalhar de várias maneiras diferentes, né? Então, aí, segundo o desafio que esse professor encontra, então, primeiro, adaptação do currículo, né? Adaptação do currículo, por quê? Usar uma linguagem acessível àquela demanda daquela criança, os seus potenciais. Questão do tempo e espaço, né? A questão da produção de material, porque muitas vezes, dependendo da especificidade que essa criança possui, a deficiência que ela possui, ela precisa muito do visual, ela precisa muito do concreto. Se a gente pegar os estudos do neurodesenvolvimento, nós encontramos que a parte do cérebro responsável pelo pensamento abstrato, ele se finaliza em torno da segunda década de vida, né? Então, antes disso, o que é predominante? Predominante é o concreto, tá? Então, por isso que eu disse lá no início, a matemática inclusiva não é para a criança público da educação especial, mas sim para todos, né? Então, adaptação de currículo, adaptação do tempo, adaptação de material, né? A questão da própria aceitação dessa criança no contexto de ela ser incluída realmente, tá? Estar inclusa, não estar inserida, que são coisas diferentes, porque o professor precisa trabalhar de modo que aquela criança esteja pertencente ao processo, não ela simplesmente esteja inserida no processo, só colocada lá dentro e o que a turma está trabalhando sobre 1+1, você vai estar trabalhando com ABC, tá? Isso não é uma inclusão, isso é uma exclusão, tá? Dentro do processo educativo. Então, se a gente fosse colocar para também não ficar muito longo, seriam essas 3 questões: adaptação do currículo, adaptação do tempo e a adaptação do material para conforme a especificidade desta criança que ela possui. Muito legal, professor. O professor acabou respondendo em partes a nossa próxima questão, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu sei que o professor tem muita experiência em uma área muito em particular. Professor Anderson, é mito ou verdade que, predominantemente, o ensino de matemática para pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência visual, baixa visão e cegueira, e pessoas com deficiência intelectual, elas predominantemente precisa ser de forma concreta? Qual que é a opinião do professor em relação a isso? Bom, professor Gustavo, isso é algo indiscutível, tá? Por quê? Quando nós exploramos as diferentes formas, as diferentes maneiras, tá? Em especial, com diferentes texturas para trabalhar o mesmo encaminhamento matemático, eu consigo desenvolver e contribuir com várias áreas, estimular várias áreas cerebrais simultaneamente. E isso, por sua vez, conflui para que
essa criança, esse sujeito, ele consiga entender, visualizar, atribuir sentido, ele desenvolveu o que a gente chama de ideação, né? As relações entre uma coisa e a outra, para ele conseguir chegar lá no pensamento abstrato. Principalmente, se a gente pegar, vamos pegar o exemplo de quem tem baixa visão ou cegueira. Eu tenho um projeto que a gente vai desenvolver, que é vendo com as mãos, aprendendo matemática com as mãos. Por que isso, aprendendo matemática? Literalmente, se eu pegar um algeplan, tá? E eu conseguir montar lá com preguinhos, com formas diferentes, essa criança, mesmo que ela não enxergue, ela consegue sentir e ter a noção do que é um quadrado, ela tem noção do que é um retângulo, ela tem uma noção do que é um triângulo com as mãos, porque vai cutucar a mãozinha dela e ela vai sentir que aquele formato, quando ela passar, vai estar no formato, um negócio estranho. Qual que é a diferença de um e outro? Passa a mão em um, passa a mão no outro. Então, sim, é a maneira mais ideal a gente pensar isso não só para criança com baixa visão, ou cegueira, ou deficiência intelectual e assim por diante, mas para todas as crianças, porque ela consegue sentir a aprendizagem de matemática. Hoje a gente pegar, por exemplo, uma das autoras que nós temos, que é a Neura Rota, que ela traz a questão da neuroaprendizagem, ela diz para nós que uma criança ela aprende matemática quando ela coloca em ação e vivencia aquilo que está sendo exposto. Então, é um ponto aí muito importante da gente conduzir a forma do ensino também da matemática. Muito legal, professor. O professor está falando ali a questão do geoplano, né, que acaba tendo várias nomenclaturas aí. O professor falando, ele vai sentir ali que existe alguma coisa, né, diferente. A gente já pode trazer até o próprio conceito, né, de igual, de diferente, né, de semelhança, de classificação, de seriação, toda aquela questão ali teórica, metodológica e pedagógica que o próprio Piaget traz para a gente. Professor Anderson, quais seriam, assim, dicas de atividades pedagógicas? A gente sabe que não existe uma receita de bolo para trabalhar uma matemática, tampouco uma matemática inclusiva. Mas quais seriam, assim, dicas pedagógicas de atividades que nós podemos começar a pensar e, a partir daí, realizarmos até mesmo possibilidades adaptativas para a gente trabalhar aí nas séries iniciais? Bom, eu vou enveredar para um lado que é muito específico, que é o que mais nós temos problemas hoje na educação, que é a tabuada, tá? Vou tentar trazer 3 exemplos aí, o que inclusive vou instigar os nossos alunos que estão nos assistindo aí pesquisarem, por exemplo, é a questão da tabuada geométrica, tá? Então, a tabuada geométrica é uma maneira que a criança consegue observar as regularidades e os padrões por meio do desenho, tá? E ela pode ser feita também por meio de uma madeira que a criança vai colocando o barbante e passando a mão, que ela vai formar um pentágono, ela vai formar um hexágono, ela vai formar figuras geométricas, ou ela vai formar um traço só com as suas mãos e trabalha as regularidades da tabuada. Essa é uma forma. Outra forma, a própria questão da criança ter, por exemplo, o professor organizar um castelo, dentro desse castelo e colocar os números de 1 a 100, tá? Ou de 0 a 100, e essa criança pintando os números terminados em 2, terminados em 3, tudo isso de cores diferentes, porque ela vai perceber padrões que ela vai identificar, seja na diagonal, seja na horizontal, seja na vertical, que é o princípio dos múltiplos e divisores, ela pintando e brincando, e ela vai estar decorando, ela vai ser algo colorido e vai chegar aos conceitos. Outra forma também que ela pode explorar é usando a questão da tabela pitagórica, tá? Tabela pitagórica também é uma outra maneira que ela pode trabalhar usando por desenhos, tá? Por que isso por desenhos? Pela questão de que a criança ela vai conseguir movimentar linhas, seja na horizontal e na vertical, e contar quantidades para chegar a um determinado resultado que ela esteja procurando, tá? Então, são aí 3 dicas de material que pode ser trabalhado especificamente com a tabuada. Tem infinitas outras possibilidades, mas eu peguei algumas partes aqui também para vocês não ficarem com uma websérie aqui, né? Mas sim, pequenas partezinhas aí para vocês instigarem vocês a buscarem, pesquisarem aí nos anos iniciais.
Muito bem, professor. Mais uma perguntinha. Por exemplo, aqueles brinquedos, né, de encaixe, como se fosse lá aquele da estrela, né, de encaixe de formas geométricas, Uno, banco imobiliário. Essas estratégias, o professor acha que são válidas para trabalhar, né? A gente sabe que brinquedos de encaixe são importantíssimos para o trabalho de psicomotricidade, ali, para educação infantil, talvez pré, né, primeiro ano. O professor acha que essas estratégias também são válidas para construir aí o pensamento matemático? Não só são válidas, mas sim, são recomendadas. Então, por exemplo, blocos de encaixe, a questão dos próprios blocos lógicos, a questão de quebra-cabeça, a questão do banco imobiliário para trabalhar até uma questão interdisciplinar com a educação financeira, a questão de caça-palavras também ajuda muito, tanto no viés da matemática, da questão da investigação, da procura, assim como na própria língua portuguesa, a questão da letra, né, da formação de palavras, a questão também do jogo da memória é outra estratégia, questão do dominó, questão de dominó e as suas variações, dominó normal e dominó enquanto dominó de frutas, dominó de tabuada, dominó da adição, a questão de formas geométricas, trabalhar também com jogo da memória. E, claro, esses de encaixe são excelentes para a questão da noção de associação, a noção de classificação, a noção de seriação, a noção de correspondência, que é a base para a formação e consolidação da premissa de números. Se a gente pegar lá do raciocínio lógico, matemático do próprio Piaget, são os 7 elementos que compõem o desenvolvimento da noção numérica, que daí entra aí sim, seriação, classificação, ordenação, correspondência, entra aí também a questão da inclusão hierárquica e assim por diante. Muito bem, professor. Antes, para a gente terminar, o professor poderia dar referências teóricas, né, de livros que falam sobre matemática inclusiva, de teorias que o professor estuda e estudou, que podem ser aplicadas à educação especial, na perspectiva inclusiva, aí, para as pessoas que estão nos assistindo poderem procurar, poderem aí se aprofundar? Eu acho que seu áudio está fechado, professor Anderson. Desculpa. Eu até estava procurando aqui um que eu acho que eu devo ter aqui próximo, mas, enfim. Tem um que se chama, depois o professor Gustavo pode falar, bem, que é um... aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó, só um segundo, ó. Um dos livros que a gente pode utilizar, ó, que vai trabalhar, tem um da questão da matemática na perspectiva da educação inclusiva, a metodologia do ensino na matemática, que foi escrito pelo professor Gustavo. Tem um outro que também traz muita questão da teoria e prática de uma forma geral também, e que traz também aí alguns exemplos, aplicações que a gente pode pegar da teoria e aplicar na matemática, que é esse livro aqui, ó, do professor Gustavo também, ó, que traz a deficiência visual. Tem um outro que nós temos, uma coleção que se chama Mentalidades Matemáticas, da Jo Boiler. Nós temos também a questão de aprender matemática nas séries iniciais de educação infantil do professor Sérgio Lorenzato. Nós temos também os materiais para ensino da matemática da Kátia Smolli. Nós temos também aí a questão da ensino da matemática nos anos iniciais, partindo da Nair Nakarato. E assim por diante, gente. Nós temos muitas possibilidades. Só esses que eu dei de exemplo aí para vocês, já tem uma diversidade de leituras, de fontes para vocês beberem e poder se aprofundar na temática. Muito bem, professor. A última pergunta. Sei que o professor estuda uma teoria bem específica que é aplicada ao ensino da matemática. Me corrija se eu estiver errado, mas é teoria histórico-cultural da objetivação ou teoria da objetivação. Essa teoria ela pode ser aplicada ao ensino da matemática no contexto inclusivo, professor? Pode, não só pode, mas sim como ela dá a base para a gente entender muitas coisas. Por quê? Muitas vezes a gente subestima uma criança que ela tem uma certa deficiência, vamos usar essa segunda expressão, que ela não está aprendendo. Mas, na verdade, a forma como ela está aprendendo
ela está demonstrando isso, não muitas vezes numa prova, mas nos seus gestos, nas suas expressões, nas suas palavras, no seu silêncio. E assim, a teoria histórico-cultural, que é a base para a formação da teoria da objetivação, que teve vários movimentos de atualização. Ela teve teoria da objetivação do conhecimento, teoria cultural da objetivação e teoria da objetivação, que é o que a gente mais chama hoje. Ela permite-nos entender e compreender essa criança como um sujeito que ele tem subjetividades, um sujeito que é repleto de conhecimento, um sujeito que ele demonstra o conhecimento não só pelo seu viés escrito, mas sim pelas suas ações, pelas suas reações, pela sua forma de se portar perante uma prática matemática, que é assim como o autor, mentor, o professor Luiz Redford, ele nos denomina. Então, sim, a teoria da objetivação, inclusive, é uma sugestão, professor Gustavo, aí, para os seus alunos do curso de Educação Especial que buscam seguir os estudos, é uma excelente base teórica e metodológica para o desenvolvimento de pesquisas e entender como que essa criança em educação especial objetiva o conhecimento da matemática em especial. Muito legal, professor, o próprio meio semiótico. Muito bem, professor Anderson, muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui para abrir o nosso programa de vozes inclusivas, o nosso videocast, né? Você que me assiste, fique ligado, sempre teremos aí episódios com tópicos especiais, com assuntos polêmicos, com assuntos necessários, né, para com que as vozes da inclusão ecoem verdadeiramente aí no nosso país, na nossa educação. Sabemos que a educação especial é uma modalidade transversal, né? Vai da educação infantil à pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Então, pessoal, meu muito obrigado. Se você não me segue ainda, lá no Instagram, @psiGustavoFranca. Muito obrigado, professor Anderson. Eu que agradeço o convite, professor Gustavo, muito obrigado. E para você aí, até mais. Aliás, até logo. Tchau, tchau. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.